A maternidade, eu acho que ela é um desafio diariamente, apesar de que eu sempre pensei que nasceu uma criança, nasceu uma mãe. Isso na pandemia, então, o desafio aumenta de uma forma que não dá nem para explicar. O difícil é porque eu saio de casa com medo, com cuidado, mas eu saio de casa, eu convivo com as pessoas na rua. E ele não. Ele tinha a rotina dele de escolinha, de chegar, de abraçar os avós e de repente a gente teve que mudar isso. Então, assim, a falta da aula presencial é um fator muito preocupante. Eu costumo dizer que essa geração P, geração pandemia, vai ter algum traço aí. Eu acho que eles vão valorizar muito mais quando voltarmos a conviver em coletividade. Como a gente não pode sair muito de casa, ela convive com um único grupo ali, que ela está acostumada, ela não vê outras pessoas, não tem como conviver com outras pessoas, né? Acredito que isso pode impactar de maneira negativa também para o desenvolvimento dela. Ele aprendeu, assim, que mudou na rotina dele foi a questão da aula online mesmo, porque ele tem que se virar praticamente sozinho, ou então com a ajuda de algum amigo, já que é o meu horário de trabalho aqui. Então, o que mais pegou, assim, é essa parte de socialização mesmo. Para mim, a maior dificuldade dessa pandemia foi o ensino. A minha filha de 8 anos, eu tive que conversar muito com ela para ela ter motivação de querer ficar na aula online. E eu também, ao mesmo tempo, eu tinha uma de 4 anos que não estava com aula online. Então eu tive que me adaptar nesse período que é complicado, porque ela está alfabetizando. Então eu tive que virar professora de uma criança de 4 anos. O home office é uma coisa boa e ruim. Ela é boa porque eu estou ao lado dos filhos o tempo todo, mesmo eles trabalhando fora, mas também eles ficam em home office às vezes. Mas, por outro lado, a responsabilidade minha, que era diluída só com o momento que eu estava com eles, essa responsabilidade aumentou, triplicou, porque é o tempo todo. Você tem que falar não para quando ele quiser ir para a rua, você tem que falar não quando quer comer alguma coisa que não pode, mesmo com essa idade, você tem que ir para a cozinha e voltar e reclamar porque você acabou de deixar tudo limpo e você volta lá. Então é um desgaste o tempo todo, porque você tem uma responsabilidade maior, você está o tempo todo como eles fossem criancinhas. Em alguns momentos parece que as idades se misturam, né? Por mais que ela tenha 79 anos, eu preciso ter um cuidado com uma criança de 5 anos. É difícil você dizer para um idoso de 79 anos que ele não pode abraçar o neto que está chegando para fazer uma visita. É uma experiência dolorosa. Eu acho que agora é para o resto da vida. Mesmo com todos os cuidados, aqui quem está falando é uma pós-Covid. Eu peguei a Covid, fui internada, entubada, fui para o CTI 2 vezes e nesses momentos, né, entubada, eu despertei desse coma, lutei porque estava confusa, não entendia muito bem o que estava acontecendo comigo, mas o bálsamo que me fez estar aqui hoje, o nome dele é Helena, tem nome, sobrenome e endereço. Quando os médicos me disseram, Amanda, você não quer voltar para sua filha? Força. E ela me dava muita força, porque antes de ser entubada, ela me pediu para que eu tivesse força e que ela estava feliz, mas que na condição que eu voltasse. Meu marido, ele teve Covid e ele ficou isolado numa parte da casa e eu fiquei isolada na outra parte da casa com a Larissa, porque a gente não podia ter contato com ninguém, até saber se eu e ela estávamos infectadas. E assim, perdi noites de sono, chorei demais, noites e noites chorando, com medo mesmo de que a Larissa pudesse pegar a doença e não resistir, porque ela era uma criança muito novinha, né? Tem horas que eu tenho que falar mesmo, olha filho, essa doença mata, você não pode sair, você tem que ficar em casa, né? Eu tenho todo um processo também para chegar em casa, para não chegar com a roupa que eu estou trabalhando. É difícil. A gente tem que trabalhar, levar notícia, mas a gente tem que se cuidar também. A gente tem que lembrar que aqui ninguém tem peito de ferro, o vírus está aí, é real e eu tenho que estar bem. Então eu tenho que sair da minha casa, eu venho trabalhar e eu tenho que voltar para casa e, se Deus quiser, sem levar o vírus. É o medo de morrer. Eu acho que se perguntar o medo que eu tenho é de faltar para elas.
se pensar no futuro, eu não estar com elas. Então, essa pandemia, com tantas mortes que nós vimos aí, então eu tive mais cuidado ainda, porque o medo de faltar para elas me deixou muito assustada. O João também, no começo da pandemia, ele me perguntava todos os dias ao acordar se o vírus tinha passado. E aí, mais recentemente, ele falou assim comigo: mamãe, o vírus está demorando muito, os adultos não conseguiram resolver isso até agora. Aí eu falei com ele assim: não, filho, eles estão tentando, estão dando o melhor, estão tentando, mas não conseguiram. Ele falou: será que não é hora de chamar as crianças e pedir ajuda para ver se as crianças conseguem ajudar a resolver isso? E aí, nesses discursos tão infantis, né, a gente se emociona e fica pensando em como isso tudo está caindo na cabecinha, né, das crianças, de todas essa enorme geração aí, né, que nasceu, que está crescendo e que está passando em idades tão diferentes, né, de desenvolvimento, né, de evolução cognitiva. Como que elas estão sentindo isso tudo? Então eu acho que eu, assim como todas as mães que estão com os filhos muito em crescimento, em fase de crescimento, sentiram muito isso. Esse sentimento de, nossa, será como isso tudo que a gente está vivendo está afetando o meu filho? E é novidade para todo mundo, né? Tem dia que tá tudo bem, tem dia que não tá bem. Aí quando não tá bem a gente para, faz uma oração, lembra das coisas boas, tenta resgatar as coisas boas, as boas memórias afetivas, e a gente vai vivendo dia a dia. Enquanto mãe da minha mãe, o maior medo, o maior temor é a perda. Porque você quer cuidar o tempo inteiro, você quer proteger o tempo inteiro, você quer combater o vírus e colocar uma camada ali de proteção para que não seja um vírus, né? Que não seja a Covid que vai levar a sua mãe, que vai tirar a sua mãe de si, de você e do mundo que vocês vivem. Então, o temor é o medo da perda. É triste. Nesse meio a turbilhões de emoções, eu perdi o meu pai também para a Covid. Ele lutou muito, ele foi muito forte e ela era muito agarrada nele, né? Amava ele de paixão. E eu voltei para casa. Só que ela não entende por que o avô, que é a pessoa que ela ama tanto, também não está dentro de casa. Eu também, sendo adulta, não consigo entender. Então é difícil. Então, minha mãe, ela tem 57 anos e não conhece o mar. E eu fiz a aquisição de um pacote de viagens para eu levar a Larissa junto com a minha mãe para conhecer o mar. Mas a gente entende que este é um momento realmente da gente se resguardar e, se Deus quiser, futuramente aí a gente vai poder fazer todas essas coisas que temos vontade de fazer e não pudemos fazer por causa da pandemia. Eu quero viajar, gente, quero estar com meus filhos, meu marido, viver a vida com gratidão e alegria. O que eu quero fazer com eles eu já faço no dia a dia, que a gente está bem junto. Mas eu quero mesmo é que eles se soltem. Eu quero que eles se soltem de mim. Eu digo para eles: por favor, pega uma mochila, põe nas costas, vão pro mundo. Eu nem penso assim, muito eu e ele, não. Eu penso mais em deixar ele viver, porque tem 1 ano, né, que ele está em casa. Ele é um pré-adolescente, sabe? Já tem as vontades dele, já tem os amigos, as conversas, que eu, por mais que eu tente participar, né, eu não participo, eu sou a mãe. Eu quero que ele saia, que ele viva, que ele conviva, que ele socialize. Pedro não vê os primos dele há mais de 1 ano, são crianças também. Então eu quero voltar, quando acabar a pandemia, para que a gente possa sempre estar na casa da minha mãe, como a gente sempre fez. Então eu quero voltar a essa rotina de passear, para ele conviver com a minha família. Eu queria estar levando ela ao parque, ela só tem 2 aninhos. Eu queria que ela estivesse estudando, eu queria que ela estivesse interagindo com outras crianças. Eu queria um mundo diferente para ela, mas eu ainda não posso dar. Fazer ela sorrir, né? Sentir vontade de estar nesse mundo, um mundo com esperança. Eu quero poder levar ela para o parque, eu quero poder que ela estude, eu quero poder que ela interaja com as pessoas, que ela veja pessoas que ela não vê há muito tempo e que ela viva da mesma forma que eu vivi a minha infância, que eu vivi com os meus pais. Não só ela, todas as pessoas. É o meu desejo de cura e de dias melhores, e eu creio que eles virão.
eu acho que o que a gente precisa lembrar sempre nesta hora, nesse Dia das Mães, é que a minha angústia, a de muitas mães, né, com o desenvolvimento dos filhos, com a escolinha fechada, com crianças em casa e às vezes você tem que fazer home office em casa, mas às vezes você tem que deixar o seu filho em casa e trabalhar na rua, morrendo de medo. Isso tudo foi muito difícil, mas dificuldade mesmo foi a vivida pelas mães que perderam os filhos na pandemia, pelas mães que perderam empregos na pandemia, por mães que viraram mães solo, né? E num momento tão delicado, em que todo mundo está tão fragilizado, ela ter uma dor dessa, né? De ter que assumir ali, né? A maternidade e paternidade. Para mães que estão passando aí, a gente tem acompanhado tanta vulnerabilidade e algumas não têm nem comida para dar para os filhos, né? Não foi só a doença trouxe uma crise econômica e social muito grande. Então, não há dor que se compare à dor que essas mães estão vivendo. E para essas mães, o que eu posso dizer é que, do fundo do meu coração, eu sinto muito, muito. Nós, mães, sentimos muito por todas vocês. Que todas as mães se sintam acolhidas com essa promessa de que nós estamos aqui para tentar fazer com que a sua dor seja um pouquinho menor neste Dia das Mães de pandemia.